Boa Boa noite. noite a todos. Boa noite, Padre Baldo, tudo ok? Tudo ok. Boa noite, padre. Marco, o som tá tudo ok? Tudo ok. Boa noite a todos, né? Sejam bem-vindos à nossa formação templária de hoje, né? Hoje o nosso convidado é o nosso querido, nosso amado irmão, mestre templário, Padre Valdo de Ômena, né? Eu vou pedir rapidinho, Padre Valdo, para que cada um se apresente, né? Só fale o nome e a casa templária, né? De qual cidade que você está falando. Eu sou o irmão Luiz Heleno e falo da Casa Templária de Bambuí. Aí podem ir se apresentando. A hora que um desligar, o outro já começa rapidinho, só para todos se situarem. Tá, Sou, sou irmão, sou irmão Sávio Ponte, aqui da Casa Templária da Senhora de Fátima. São nomes. irmão Cleverson, da Casa Templária de Contagem. Irmã Karen, da Casa Templária de Florianópolis. Renato Silveira, Casa Templária de Florianópolis. Irmão Eliésio, da Casa Templária de Bambuí. Irmão Alexandro, sou da Casa Templária de Florianópolis, mas moro em Curitiba. Boa noite, sou o irmão Fábio Buldo e no momento não tenho casa templária. Sou Vanessa, Casa Templária de Campo Grande. Boa noite, Sandro, Casa Templária, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Boa noite, eu sou o irmão Edson, Casa Templária de Bambuí. Boa noite, Padre Rodrigo, sou convidado. Diocese de Franca. Boa noite, Luiz Plínio, Casa Templária de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu sou a Anália, de Casa Templária de Bom Despacho. Todos se apresentaram. Marcos Magalhães, Casa Templária de Contagem. Seja bem-vindo, irmãos. Bem-vindo, Padre Rodrigo, né, nosso convidado de hoje. Todos já se apresentaram? Padre Valdo, podemos começar a fazer uma oração de início? Isso, né? Eu sou Padre Valdo. Eu estou assim com a cara de frio, que nós estamos aqui quase caindo neve. Eu sou de Alagoas, da Arquidiocese de Maceió. E nós estamos aqui, eu estou na cidade mais fria de Alagoas, então que deve estar de 20 a 18 graus, né? Isso aqui é quase um tempo, sei lá, polar, né? Está quase... né? Eu sei que Karen e Renato devem estar rindo aí, o pessoal lá do sul do país, mas para a gente, com 20 graus, já está morrendo gente aqui na rua, já. Realmente nós estamos rindo, Padre Valdo, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Aqui com 20 graus a gente já fica com preguiça de tomar banho já, que coisa Imagina que as temperaturas aqui estão negativas na Serra. Deus é mais. Então, gente, hoje vocês viram a proposta nossa, né, falar um pouco de simbologia, e a simbologia dentro, né, na dinâmica templária, principalmente aqui, voltando para a grande influência e a ligação com a arquitetura sacra, com a construção das catedrais, das basílicas, né, essas estruturas. Só uma indicação antes de um livro da Paulus sobre símbolos na Bíblia. Se ler um pouquinho grosso, tem muita citação, muita fonte, né, de Marc Girard. É um livro um pouco antigo, ele não é tão novo, não, ele é o formato antigo da Paulus. Ele é bem interessante, principalmente no âmbito litúrgico, né? Depois, em liturgia, alguns livros de liturgia, nós vamos encontrar algumas coisas assim. E uma fonte bem interessante para quem gosta de símbolos é a iconografia, né? Tem muitos artistas aí
iconógrafos que escrevem ícones, e tem muita coisa no ícone. O ícone, um traço, quer dizer muita coisa, né? Semana passada nós celebrávamos Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, e é bem interessante, né? Que Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, o ícone dela, existem 6 pessoas que participam do ícone. O menino Jesus, que olha para fora do ícone, ele olha para a segunda pessoa, que é o Pai, ele contempla o Pai. Nossa Senhora, que olha para quem olha para o ícone, já vai 4, e 2 arcanjos, Miguel e Gabriel, estão ali ao lado do menino, mostrando os sinais da paixão. E tudo ali fala, né, da sandalinha que está caindo, a cor do manto, a posição da mão, ou vocês já devem ter visto bastante ícones de Jesus, que ele está com a mão assim, né, esse símbolo aqui. São 4 letras, ICXC, o ictus, quer dizer Jesus Cristo em grego. Né? Então, muita coisa assim, e os templários, eles beberam muito disso, e também, por onde passaram, iam deixando marcas. E depois daquele período pós a morte lá, o martírio dos últimos templários, né, de fato, assim, de Jacques de Molay e os demais lá na França, e eles templários continuaram deixando rastro, só que de uma forma mais discreta, né? Então, eu vou contar com a ajuda, né, do irmão Neto aí também, para estar ajudando com algumas imagens. Eu dividi aqui alguns pontos e qualquer coisa vocês podem estar intervindo, viu? Acrescentando, esse é um tema interessante e muitas vezes um pouco divergente, né? Porque alguns sinais, algumas imagens, alguns símbolos, eles não deixaram claramente o sentido e isso foram feitas interpretações. E, infelizmente, algumas interpretações até de forma perversa. Né? Por exemplo, né, os templários veneravam a relíquia de Santa Maria Madalena e muitas vezes foi atribuída a Bafomé, né? Nada a ver uma coisa que eles adoravam a cabeça de um bode, na verdade não era, né? A relíquia de Santa Maria Madalena. E outras coisas também, né? Ou falar o grande amor a São João Batista, dizer que João Batista estava acima de Cristo, né? Alguns até acreditavam, né? Isso não no tempo dele, de João, mas recentemente, que na verdade o Messias era João e não Jesus, né? Então essas confusões, elas não são claras, são interpretações meio duvidosas que a gente vai ver por aí, de pessoas que não são católicas, então pouco templárias, né? Mas assim, mexer nessa área, ela vem de bastante livro, né? Então você vai encontrar muita biografia aí duvidosa, né? Não católica. Então, o primeiro passo, vou pedir, a igreja, como o templo, como a imagem do corpo. Né? Essa era uma ideia já muito presente, já no Antigo Testamento, e que os templários absorveram devido à experiência, o contato com o templo de Salomão, né? Aqui mais vivo. Aí vou pedir para o irmão, está colocando algumas imagens, só para vocês olharem que interessante, que legal, algumas imagens da planta do templo, e como isso foi feito, possivelmente isso foi feito, tendo em mente a questão do corpo humano. Né? Assim, a planta do templo com a questão do corpo humano. E depois a gente dá uma olhada aqui na cruz templária. Se o irmão Sandro está aí, para o irmão Sandro colocar as imagens já desse primeiro ponto. Padre, só um pouquinho, já estou subindo, tá? Ah, tudo bem, tudo bem. Só um instantezinho, viu? Para a gente ver assim, a grande semelhança que há nisso. Então, os templários tinham isso bem claro. Né? É tanto que nós já sabemos a questão um pouco da regra, né, da São Bernardo, sobre a importância da simplicidade, da humildade, da pobreza. Então, os templários construíram grandes castelos, grandes igrejas, mas o que há em comum entre elas é a simplicidade, a humildade. Né? Como deve ser o corpo, né? O corpo, ele tem que buscar viver a simplicidade, nunca o luxo, a vanglória, coisa assim. Então, a grande característica dos templos construídos pelos templários, eles eram grandes, verdade e tal, mas você não encontra luxo dentro desses templos, né? Porque, possivelmente, na cabeça dos templários, né, desses templários medievais, a necessidade da humildade, tanto no corpo humano, que é o templo de Deus verdadeiro, como também nas obras, né, na Domus Ecclesia, chamada Casa da Igreja, assim que eram chamados templos. Se vocês estão conseguindo ver aí, essa é a planta
a planta do Templo de Salomão, né? Aquela estrutura de divisão, né? O primeiro pórtico, o segundo, o Santo dos Santos. Não sei se está todo mundo conseguindo ver, ou está pequenininho? Para mim aqui ainda não apareceu, não. O celular, ele na horizontal, esse projeto ele pega bem. Na horizontal, vocês conseguem colocar? Estão conseguindo ver aí? O meu apareceu aqui, mostrando já. Conseguiram ver, gente? Agora apareceu. Coloquei o celular na horizontal e aumentei, redimensionei a tela, aí parece sim. Pronto, essa já é conhecida, né? Ali, aquele círculo, é aquela partezinha, aquele lavabo lá, aquele tanque com touros, tal, o altar do propiciatório, né? Essa é a planta do templo. Pode colocar a segunda imagem, irmão Sandro. É mais ou menos essa divisória, né? O Santo dos Santos é a cabeça do templo, o peito, né, o meio do templo, e o pórtico de entrada, o ventre. É um pouco parecido, não sei se vocês sabiam, mas a arquitetura católica, segundo o Cláudio Pastro, que ele já, né, viu isso de outros artistas aí, nós temos na igreja um tríplice, uma comunhão tríplice litúrgica. O altar da Eucaristia, o ambão e a cadeira que o padre senta, a cadeira da presidência, né, o sede, né, onde ele é pastor, sacerdote e profeta. Profeta é o ambão, né? Todo o povo de Deus participa, né, dessa profecia, desse espírito profético. Tá Também boa a o imagem, altar. irmãos? Aí pode ir a terceira, irmão. A outra é bem interessante, porque ele encaixa o corpo. Ele fez um desenho de um corpo humano, onde seriam os braços, os membros. Mas, assim, o importante seria essa parte. Uma ligação entre a arquitetura do templo, tendo em vista o corpo humano. Aí, na nossa liturgia católica, né, a boca é o ambão, onde se prega a palavra, o coração é o altar. É muito conhecido a nós que somos padres religiosos que o útero da igreja é a pia batismal. É na pia batismal que a igreja gera seus filhos. E, né, não sei se providencialmente ou coincidentemente, é um octágono. Normalmente as pias batismais tinham uma forma de 8 lados, porque ela nos insere a vida eterna pelo batismo. Então, 7 dias representa a nossa vida terrena. O 8º dia não é só o dia do ressuscitado, mas é o dia eterno. É o dia que não tem fim. E a gente entra nessa vida eterna pela pia batismal, por isso ela é chamada o útero da igreja. Né? Ela é importante. Como também a cadeira, né, da presidência. É de lá que o padre assume o seu papel de pastor. Né? E ela pega esse aspecto também, né, do átrio, da nave, do altar, essas partes. Então, existia, assim, essa preocupação. Então, é daqui, né, dessa experiência de ter o templo, né, a casa de Deus, como um projeto baseado no corpo humano, que é o verdadeiro templo, vamos dizer assim, né? Deus, ele diz que não habita em templos de pedra, mas em pessoas, em coração humano. E Jesus, em Lucas 17, 21, ele vai dizer que o reino de Deus ele está no meio de vós. Algumas traduções traz dentro de vós, né? Assim, no coração, na vida humana, que o reino de Deus começa. Por isso, vocês vão perceber nas imagens, eu não tenho como não falar de Nossa Senhora, né? Já perceberam? Algumas imagens de Nossa Senhora querida pelos templários, como Monte Serra e outras, Nossa Senhora está sentada e o menino Jesus está sentado à frente, né, no colo de Nossa Senhora, que representa justamente esse reinado de Cristo que começa na mãe. Então, Nossa Senhora seria o primeiro trono onde Jesus sentou, né, como verbo encarnado. Ele está sentadinho no colo da mãe como um rei, porque o primeiro lugar que Jesus reinou foi no coração de sua mãe, né? Então,
essas coisas, esses elementos, parece que já estavam presentes. E aqui vem o segundo ponto, que é o maior simbolismo, né, da Ordem Templária, que é a cruz templária, né, assim que ela é conhecida, a cruz templária. Então, o irmão pode colocar esse segundo passo, irmão, como que nasce, né, da onde vem a origem da cruz templária, né, essa que é bem conhecida nossa. Essa imagem aí, se o irmão consegue aumentar ela um pouco, vocês vão observar a cruz aí, ela está no preto, né, nesse negrito aí, dá para ver que é a cruz, né, o estilo de cruz templária. Está um pouquinho fina, mas a intenção é que vocês possam perceber que ela é formada de 5 círculos. O primeiro círculo é o centro dessa imagem, que tem essas 4 partes pretas aí, a cruz em si, e vocês vão perceber que cada braço da cruz ela é formada por 2 círculos. Então, ela tem um círculo no meio, um círculo acima, um círculo abaixo, um círculo à direita, um círculo à esquerda. O círculo em cima, né, apontando para o sul, o ocidente, o norte e o oriente. Né, e ela pega todo um aspecto como um relógio que marca o tempo. Então, da união de 5 círculos, né, nasce a cruz templária. Não sei se vocês sabiam disso. Né? É assim que a cruz templária nasce. Ela é formada para se fazer a cruz templária, você precisa fazer 5 círculos, 4 em forma de cruz e um no meio. E também esses 5 círculos estariam associados também às chagas de Cristo. Né? É interessante, as 5 chagas, né, que marcariam os 5 pontos para se riscar a cruz templária. Depois, eles vão falar muito de Pitágoras, da matemática, da perfeição, Deus como um ser perfeito, né, e tudo que deriva de Deus deve ser perfeito. Então, vocês vão observar aí diversos riscos, traços, vários elementos que a matemática chama de perfeito, né, tanto o ciclo como o quadrado, né, e para que seja marcada essa cruz como centro. Né? Só que não é somente assim, de onde foi que tiraram esse negócio, né, esses riscos, esses traços, observando a geometria, não, a planta, digamos, da Domus da Rocha, né, que é o que ainda existe lá do Templo de Salomão, né, lá em Jerusalém, né, o famoso Domus da Rocha, aquele octágono com a torre bonita. Aí o irmão pode passar, irmão, próxima foto. Essa não, a outra, é a outra. Pronto, essa daí, ó. Essa planta aí, né, ela já está mais decalcada para que se perceba a cruz, mas essa estrutura vermelha ao redor da cruz templária é a planta do Templo de Salomão, lá da Domus da Rocha. Né? Você dá uma olhadinha lá, planta da Domus da Rocha, ela é nesse estilo, esses 8 lados, um octágono, e marcando sobre ele, olhando o templo de cima para baixo, marcando que certamente, né, o que é apontado, que marca a origem dessa cruz, né? Eu digo a você assim, eu sou apaixonado por essa cruz e fiquei mais apaixonado ainda quando eu vi descobrir isso já há alguns anos, né, que ela não é só uma cruz diferente, mas, né, a gente está acostumado com a cruz, com a parte baixa maior, né? Ela é perfeita. Ela é um círculo e baseado nas chagas, com esses 5 círculos, né? Nela você vai ver triângulo, você vai ver retas, né? É assim que nasce a cruz templária. E é importante saber disso, por quê? Porque a gente vai, tudo que é igreja, que a gente anda, somente na Europa, é bem comum você encontrar essa cruz em alguma parede, em alguma coluna, debaixo do altar. Se eu não me engano, quem vai a Assis, né, a gente sabe São Francisco queria muito ser templário, a igreja onde está o corpo do Carlos Acuti, Beato Carlos Acuti, né, lá bem debaixo do altar tinha uma lá, né, eu olhei, pai, saí passando foto, né, batendo foto de tudo. Assim, eles não tinham intenção de fazer uma coisa bem à vista para que todo mundo percebesse. Parece que a intenção era que só templários reconhecessem, né, o sentido, o significado, né, como fosse assim, um quebra-cabeça que a gente vai montando. Então, é comum a gente encontrar isso aí também. Essa ligação do corpo humano com o templo, ele não esteve presente somente, né, nesse período do auge, né, da Ordem Templária,
mas também ele, de uma forma meio duvidosa, aí alguns autores especulam que Michelangelo, né, bebeu dessas fontes e tal. Outros falam que era meramente curiosidade, né, de Michelangelo, que Michelangelo, ele é de 1508 a 1512, foi quando ele começou, fez ali a obra, a pintura da Capela Sistina. E hoje, né, é muito forte isso de acreditar que ele foi inserindo alguns símbolos dentro do... Pode ir passando, irmão, é aquelas dos profetas da Capela. Isso aí, pode voltar à primeira. Ele foi inserindo, né, uns falam mensagem subliminar, outros não. Pode passar, irmão. Outros não, que seriam alguns profetas, alguns santos que ele pintou, que é possível para algumas pessoas enxergar a anatomia de alguns órgãos. Para outros, isso foi mera curiosidade dele, porque ele estava começando a fazer algumas autópsias, né, às escondidas. Então, essa pintura aí, né, a criação de Adão, onde Deus se esforça para tocar em Adão, e Adão está tentando fazer um esforço para tocar a Deus, né? Algumas pessoas conseguem ver na nuvem, atrás do Pai, o cérebro. Né? Isso pode ser paradolia, né, que a gente enxerga o que a gente quer, ou sugestão, mas eu confesso a vocês, quando eu vi isso a primeira vez, eu não consegui olhar para essas imagens sem ver esses órgãos. Pode passar, irmão. Outra, acho que é antes dessa, tem outras. Pode passar. Essa daí, vocês conseguem aumentar um pouco, né? Isso é o joelho de um dos profetas, que algumas pessoas conseguem ver o detalhe do coração, os lados, os ventrículos, tudo direitinho, como o joelho, né? Algumas é meio assim, umas é bem interessante, outras eu mesmo não me convenceu muito, não. Mas pode ir passando, irmão, para a gente dar uma olhada nessas imagens. Pronto, seria a perna desse profeta, só que o coração estaria do lado, né? Um formato de um coração. Lembrando que isso era tudo desconhecido aí, né? Os braços desse homem aí, como o osso, né? Eu acho que da costela das vértebras, uma coisa assim, né? Pode ver mais. Que não se tinha. Esse é bem interessante, né? Se você olhar o formato da túnica não, do manto, né? Tem um formato do órgão, se eu não me engano, isso é o fígado, né? O irmão Helena é da área da saúde, né, irmão Helena? Isso é um fígado, né, ou não? O pulmão. Um pulmão, um lado. Isso é verdade. O pulmão tem a divisória, né? Seria um pulmão. Pode O passar mais. interessante é que esse desenho é o pulmão direito. Isso, verdade. O pulmão direito. Esse aqui, né, a cabeça de um bode, né, de um carneiro, na verdade, né? Mas o formato dos chifres, né, fazem lembrar muito a questão do útero, né? O útero, os ovários. Né? Então, essa partezinha, eu coloquei assim, que é interessante, porque isso até hoje é um dilema lá no Vaticano, se isso é somente, né, invenção, assim, uma leitura feita pós-pintura, pós-arte, ou se de fato Michelangelo tinha a intenção, né, de sair enchendo a casa de Deus, o templo, de pedaços do corpo, né, do corpo humano dentro do templo. Né? Até hoje há essa dúvida. Quem já foi a São Paulo, na Sé, a Sé, ela faz isso com a nossa fauna e a nossa flora, né? Você vê as colunas da Sé, em cima tem uma jiboia, na outra tem um teiu, né? E assim vai mexendo. Então, seria assim, a parte interessante, né? Assim, esse conceito que os templários tiveram, os primeiros templários tiveram, de unir uma coisa à outra. A casa de Deus, o prédio, com o corpo humano, essa ligação. Aí eu pensei da gente dar uma passadinha agora em alguns símbolos, né? Esse daqui, se o irmão escolher, pode escolher um. Eu peguei aqui por ordem, mas pode passar. Se faltar algum, eu passo, né? Que tem bastante símbolo. Esse é um dos mais conhecidos, né?
Inicialmente, não é porque a ordem templária era tão pobre que era um cavalo para 2 cavaleiros, não. Na regra templária, diz que um cavaleiro ele poderia ter até 4 cavalos à disposição dele, né? Então, esse símbolo, né, do brasão templário, ele tem muitas explicações, né, muitas. Uma delas, inclusive essa daí foi uma das difamações por Filipe o Belo, né, Filipe IV, que seria alusão à homossexualidade, né? Assim, não sei de onde ele tirou isso, mas ela implica no sentido de pobreza, no sentido de fraternidade, que os monges devem andar juntos, né? Um cavaleiro está ali como apoio para o outro, e tem um cunho mais místico, mais espiritual, que o cavalo representaria a pessoa humana, e esses 2 cavaleiros, né, não as 2 naturezas, que é Cristo, que é Deus e homem, mas esses 2 cavaleiros representariam, né, as 2 dimensões do ser humano, o humano e o espiritual, que devem estar bem em comunhão sobre a pessoa. Então, nós seríamos o cavalo, e quem doma seria esse equilíbrio entre o nosso lado humano, né, esse lado social, pessoa, gente, e o lado espiritual, filho de Deus, o cavaleiro templário, né? Essa harmonia entre o eu religioso e o eu social, o eu gente, pessoa, que deve estar sempre em comunhão, não 2 pessoas distintas, mas sempre unidas, né? Eu não posso ser padre sábado e domingo, e de segunda a sexta eu sou pagão, né? E aí por diante. Mas essa harmonia. E outras interpretações também, certamente vocês já devem ter visto, né? Muitas explicações sobre esse brasão, né? O sentido de 2 cavaleiros, um cavalo só. Esse foi o que eu achei bem interessante, esse casamento, assim, o eu terreno com o eu espiritual, né? Formando uma pessoa, né? Que é preciso que haja essa harmonização. Enquanto, né, levam as lanças, eles vão observar, são 2 lanças, são 2 escudos, né? Ali não tem um cavaleiro mais forte que o outro. Os 2 são importantes, os 2 estão armados e defendidos também, sobre o cavalo, o mesmo cavalo, né? Mas isso pode também fazer alusão à humildade, à confiança, né? A gente já viu isso também, que é preciso. Nós temos, alguém levantou a mão, quer dar uma palavrinha? Padrivaldo, o irmão Luiz Heleno. Interessante, né, que as ordens neotemplárias de hoje, né, parece ter perdido um pouco esse simbolismo. E a gente vê, né, esse símbolo, que foi um dos primeiros símbolos da Ordem do Templo, né, 2 cavaleiros sobre um cavalo, hoje meio deixado de lado, né, somente uma representação dos primeiros templários, né. E eu achei magnífico, né, como o irmão falou, a gente vai estudando, né, e a primeira pesquisa por alto a gente sempre acha, né, representar a pobreza, 2 cavaleiros e um só cavalo, né. O cavalo, na época, era como se fosse uma Ferrari hoje, né, uma coisa de luxo, não era qualquer pessoa, né. O cavaleiro tinha que ser nobre, era de poder aquisitivo muito grande, né? Mas, se a gente olhar no código, igual o irmão disse, o cavaleiro poderia ter 3, 4, 5 cavalos, né? E no momento que a gente descobre que seria um simbolismo mais místico, né, na Idade Média já se expressar, né, que o cavalo seria o homem, né, o corpo humano, e os 2 cavaleiros, alma e espírito, e que a alma e espírito é quem deve conduzir o corpo, né? Então seria o homem não conduzido pelo seu próprio instinto, mas o homem conduzido pela alma e pelo espírito, né? E é um simbolismo que a gente vê que hoje em dia está se perdendo, né? Uhum. É importante, irmã Helena, aqui, na teologia, né, quando a gente faz essa mudança da filosofia para a teologia, alguns seminaristas, tadinho, né, ficam com o ouvido saindo de fumaça. A mudança que há do conceito do homem, do Antigo para o Novo Testamento, na teologia de Santo Agostinho para São Tomás. Nós usamos mais a linha de Santo Agostinho, né? É bem curto e grosso. Existe corpo e alma. O corpo é a matéria, a alma é o espiritual, é o que vai para o céu, né, a parte intelectiva. Para Tomás de Aquino, né, depois do Novo Testamento,
nós vamos encontrar essa tríplice dimensão do ser humano. Então, o ser humano ele é formado de espírito, alma e corpo, né? Sendo o corpo a matéria, o espírito a parte intelectiva, é a parte que é imortal, foi criada por Deus e vai viver para sempre, seja no céu ou não, né, ou no inferno. Ela é imortal, ela nunca deixará de existir. E a alma, né, eu não sei como eu explicaria bem a alma, mas a alma vem de ânima, de animação, né? É tanto que é meio confuso, que você pode pegar um livro e ver que os animais têm alma, ou seja, eles têm vida. E um dia a alma vai se acabar. Eu lembro um professor, ele falava para a gente assim, que a alma é tipo uma pilha, né, uma bateria, que uns acabam mais cedo, uns acabam mais tarde, mas quando essa alma acabar, aí o espírito se desprende do corpo para ser unido na ressurreição final, né? Então, aqui esse é baseado já nessa visão mais Novo Testamento, né? O cavalo é o corpo e os dois cavaleiros é a alma, a dimensão humana e o espírito. Por isso vocês vão perceber quando Nossa Senhora faz o cântico magnífico, ela diz: a minha alma engrandece e o meu espírito exulta. Ou Shema Israel, né? Ouve, Israel, Senhor nosso Deus, é importante amar o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, né? Com todas essas dimensões. Então, é interessante e é bem profundo, né? Existe muita coisa. Eu vi alguma coisa sobre isso aí no Pergaminho de Sion, né? Ele volta a tratar também. Pode passar, irmão. Próxima imagem. Essa é a anatomia. Essa pode voltar do sacrário. Essa daí, né, não foi tanto a cruz templária, né? Vocês nem olham a cruz templária. É esse desenho, é o pelicano, o Pier Pelicani, o santo pelicano. Esse pelicano, eu tenho até uma, está na capela, é muito comum vocês encontrarem ele em sacrários, nas paredes, também em altares, é muito comum ver isso em altar, ou alguns paramentos, né, em roupas de padres, nas casulas. Ele representa um grande pelicano aí, uma espécie de pelicano, né, existem várias. Ele está rasgando o próprio peito e alimentando os filhotes. Por isso ele foi logo entendido como símbolo eucarístico, de Deus que rasga do próprio peito para alimentar os filhos. Só que nós temos uma contestação aí do bispo de Anansi, que é São Francisco Sales, né, que a quem Dom Bosco tinha uma grande devoção, se inspirou muito nele, por isso a ordem de Dom Bosco é salesianos, né, que ele se inspira em São Francisco de Sales. São Francisco Sales diz que, na verdade, as pessoas fizeram a observação errada em ver que ele pegava pequenos roedores, dilacerava ali no ninho, né, para alimentar os filhotes com a carne dos roedores, ou dos répteis, sei lá o que ele pegava, os animais que ele pegava, e, de certa forma, ele manchava o peito de sangue, né? Mas não era da própria carne. No entanto, ele diz que, mesmo assim, o pelicano ele deve permanecer como símbolo divino, porque, segundo a história, quando uma cobra vai lá e pica um filhote, o pelicano ele dá uma surra no filhote, né? Picota o filhote todinho no bico, deixa ele lá sangrando um tempo, depois ele volta, alimenta o filhote, né, para que ele possa sobreviver. E aquela surra não é para matar o filhote, pelo contrário, é para purificar o filhote. Aí São Francisco Sales vai dizer que quando Deus dá umas pancadas na gente, não é porque ele está com raiva, está bravo, não. É porque ele quer purificar. Por isso ele permite que a gente passe por alguns sofrimentos, muitas vezes, né? Então, é um símbolo muito presente. E é importante, pelo amor de Deus, gente, eles amam, né, os nossos irmãozinhos maçons, amam colocar isso na porta de loja maçônica, mas isso é um símbolo católico, sempre foi católico, né? Então, esse e outros que nós vamos ver aqui. Por isso que eu achei interessante falar, porque em igrejas templárias vocês vão encontrar também, né, isso não tão bonitinho, né, os primeiros mal feito que misericórdia, né? Mas, assim, dá para entender o sentido do símbolo, né? Alguém levantou a mão também, pode falar, viu? Ô, Padre Valdo, boa noite. Boa. Para eu contribuir com 2 vídeos agora no grupo Cavaleiros e Damas, justamente sobre a sua aula. Acho que seria interessante ao final da sua aula, se de repente compartilhar o vídeo no grupo geral,
que fala justamente sobre a geometria da nossa cruz templária e da Ordem de Jerusalém. E ele está fazendo a formação, está instruindo como fazer a formação da cruz, né? Apesar de estar em francês, mas vale como é que é feita geometricamente ela. Aí, caso queira passar, está no grupo aí, Cavaleiros e Damas, e na Casa das Dores e de Fátima. Obrigado, Padre Paulo. Importante, obrigado, sabe? Obrigadão, importante. Próxima imagem, irmão. Essa, né, é bem conhecida, a mesma cruz templária, vocês vão encontrar, só que ela é chamada cruz, né, das 8 beatitudes, né, das 8 virtudes, né, em ver cada extremo, né, cada lado como uma virtude, né. Aí está em espanhol, mas acho que dá para entender, né, humildade, fortaleza, a temperança, né? E vocês vão encontrar, tipo, a cruz de Malta, né, que é essa adaptação, que elas são setas apontando para dentro, das virtudes que apontam para o centro, que é Cristo. Né? Elas são como que setas que apontam para o meio, né, que as virtudes nos encaminham, as boas virtudes nos encaminham para o centro, né? Então, vocês vão encontrar esse nome também. A cruz das 8 beatitudes, né? Outro nome dado à cruz templária. Ela tem esse sentido de sempre lembrar o cavaleiro a importância de uma vida virtuosa. Próximo símbolo, irmão, pode. Esses são lindos, né? Esses vocês conhecem, foi domingo agora, Pedro e Paulo, né? Pedro e Paulo, vocês vão ver aí a espada, porque Paulo era cidadão romano, o pai comprou o título de cidadão romano, e por ser cidadão romano, ele não podia ser crucificado. Pedro com as 2 chaves, né, seria uma de ouro e uma de prata, mas olha que interessante, né? A cruz do céu, essa imagem interessante, que a chave do céu, ela tem como base um símbolo trinitário. São 3 círculos ali representando a Trindade. E a chave terrena, ela tem a cruz templária. Vocês conseguem perceber aí, né? Parece um trevo, né, um trevo de 4 folhas, mas é a cruz templária, os riscos da cruz, e acima um símbolo trinitário, que o Evangelho fala no plural, né, te darei as chaves dos céus. Então, porque é muito comum vocês encontrarem em algumas igrejas desse período, Pedro e Paulo ladeado. Por exemplo, quem aqui é da Legião de Maria, Pedro e Paulo é padroeiro. Quem vai aos santuários de Shanstati, da Mãe Rainha, né, vai sempre encontrar obrigatoriamente ao lado da Mãe Rainha, Pedro e Paulo. Né? Isso é muito comum em muitas igrejas, não só o Vaticano, mas muitas igrejas medievais, Pedro e Paulo sempre estão perto. O que é que isso representa? Né? O que é que esses 2 homens, as 2 colunas da igreja representam? Pedro, ele representa a ortodoxia, ou seja, a fé pura, uma fé verdadeira, sem acréscimo, sem retirada, né? Jesus diz a Pedro, Pedro, tu não mexe não, viu? Tu nem coloca, nem tira. É para conservar o que eu estou te ensinando, te passando. E Pedro tem esse compromisso. E o que é que Paulo representa? A ortopraxe, que é a fé de Pedro, né? A fé que Pedro recebe de Cristo, colocada em prática. Né? São Paulo diz que foi visitar Pedro, ficou somente 15 dias com ele. Né? E permaneceu, ele vai, né, beber de Pedro essa fé para colocá-la em prática. Então, até hoje, para nós, esse é o sentido da igreja ter tirado São Paulo de janeiro, né, ficou só a conversão dele em 25 de janeiro, e celebrar junto com São Pedro. Aqui no Nordeste é uma dor de cabeça, porque o pessoal só lembra de Pedro, né, dia de São Pedro. Eu não, gente, é dia de Pedro e Paulo, tem que estar os 2, porque um é a fé, o outro é a missão. Ou, nessa linguagem mais clássica, né, Pedro é a ortodoxia, é a fé verdadeira dada por Jesus, né, que Pedro recebe de Cristo, e Paulo é essa fé de Pedro, não outra fé, mas a fé de Pedro colocada em prática, colocada em missão, e de uma forma bem mais objetiva, levada aos gentios, aqueles que nunca ouviram falar de Deus, né, conheciam os deuses, não a Deus. Né, isso é muito presente. Então, muitas vezes, os cavaleiros templários, né, somos apresentados como um grupo de mercenários que ganharam dinheiro para ir matar muçulmanos, né, e, na verdade, não tem muita coisa a ver, não. Né, eles eram um grupo também que estavam ali para levar o evangelho. Posteriormente, né, quando nós recebemos os portugueses aqui no Brasil,
eles não vieram só atrás de pau-brasil ou matar índio, como muitas vezes é apresentado. É tanto que 4 dias depois já foi celebrada uma missa aqui no Brasil. Né? Então, assim, eles tinham esse intuito de evangelizar. Né? Depois a gente poderia ver algumas coisas aí sobre a ligação do descobrimento do Brasil com os templários. Né? Até hoje, o que é que Pedro Alves Cabral teve que colocar a cruz templária nas velas, né? Nas caravelas lá, as velas com a cruz templária bem grande, talvez como um acesso ao Brasil, né? Porque provavelmente lá no tempo das perseguições, né, aos templários, trouxeram muita coisa para o Brasil, né? Até hoje são incógnita, né? Mas assim, é bem interessante essa figura de Pedro e Paulo, né? E os templários, eles não eram um grupo de polícia, uma segurança privada que a igreja criou, não. Eles eram monges, eram pessoas de igrejas, pessoas católicas, pessoas, né, que viviam, né, os votos como os monges, né? A diferença é que eles eram exclaustrados para viver o percurso, mas onde chegasse teria que ter um convento, né? Então, o templário, ele saía desse convento aqui, saía da França, ia para Jerusalém, da Itália para Jerusalém, e lá ele era hospedado como monge. Né? Isso a gente percebe quem foi a São José do Rio Pardo, né? Viu lá, acompanha Dom Abade, ora ele está no mosteiro dele, ora está no mosteiro dos outros, onde ele chegar, que é mosteiro cisterciense, ele está em casa. Né? Isso, os templários eram assim, né? Então eles não eram um grupo, como muitas vezes, né, a TV tenta mostrar, né, séries, filmes, mostra um grupo de mercenários que só queriam dinheiro, né? Não tem nada a ver, não. Eles eram monges, pessoas religiosas, e beberam muito disso, né? Esse é um ensinamento já dos primeiros séculos. Pedro, a fé, e Paulo, a missão. Só que a gente não pode escolher se eu quero Pedro ou se eu quero Paulo. Por isso, vocês vão encontrar algumas imagens que é engraçado, que é o rosto de Pedro e o rosto de Paulo, um olhando de frente para o outro, e olhando de longe, parece que é um rosto só. Né? Um olho é o olho de Pedro, um outro é o olho de Paulo. A metade da boca é a boca de Pedro e a metade da boca de Paulo. Assim, parece que estão bem de frente, e a metade do rosto de um, metade do rosto de outro. Que é mais ou menos para dizer que é assim que é o cristão. O cristão tem que ter esse lado de Pedro, um lado petrino e um lado paulino. Então, ele não pode ser somente aquele que crê, mas que não vive a fé, e ele também não pode viver uma fé que não seja essa fé em Cristo. Né? Então, é uma das imagens que eu gosto muito, acho belíssima, né? Eu também tenho aqui na minha capelinha, dentro de casa, né? Pedro de um lado e Paulo do outro, para lembrar sempre disso. Pode passar, irmão. Essa daí é fantástica. A águia bicéfala. Só mostrar para vocês, eu peguei a minha, ó, só fazer, ó. A águia com 2 cabeças. Né? O que é que isso representa? Isso era também muito usado nas armaduras, né? Nos escudos. Atualmente, me parece que é a Rússia, que usa muito isso nas igrejas, né? Nos portões, nas casas. Isso daí representa, é uma águia, um único ser, com 2 cabeças. Mas é interessante que não tem 2 coroas. Né? Elas têm 2 coroas bem pequenininhas, olha, só para me chamar de mentiroso, nojenta. Ela tem 2 coroas pequenininhas, né? Mas acho que para reconhecer a dignidade de cada cabeça. Mas é uma coroa só para as 2 cabeças. O que vocês vão perceber que ela, ora, tem uma espada, essa daí tem um cetro e o globo, né? Como que chama essa bolinha, gente? Para os reis, né? Que ele coloca o cetro. Recentemente teve a coroação do rei Charles, né? Ele segura, eu esqueci como é o nome, que é não sei o que lá, real, que representa o orbe, né? Que é mundo, orbe quer dizer mundo, o reinado dele. Então, o que é que essa águia representa? Qual o sentido dessa águia? Ela representa a igreja, ela representa Jesus Cristo, e ela representa, né, a Sagrada Escritura, representa a palavra de Deus. Por que ela representa Cristo? Porque Cristo é uma única pessoa com 2 naturezas. Ele é Deus e é homem, mas é a única pessoa. Ele representa a palavra de Deus, que são 2 testamentos, o Antigo e o Novo, mas não são 2 palavras, é uma só palavra de Deus.
Por isso, na liturgia da palavra, a leitura ela pode ter 3 folhas do lecionário. A gente não diz palavras do Senhor, é palavra. É uma única palavra de Deus. E ela representa a igreja, o Oriente e o Ocidente, mas uma só igreja. Né? Então, não existe a igreja do Oriente e a igreja do Ocidente. Existe a igreja no Oriente e no Ocidente. 2 liturgias, né? Mas é a mesma fé. Né? A mesma fé católica, tanto da igreja no Oriente como na igreja no Ocidente. Né? Não sei se vocês conheciam esse símbolo, essa águia. Também tem uma marca de roupa, acho que é a cavaleira também, que usa a águia bicéfala. Né? Muito comum em algumas igrejas. Ela tem esse sentido. Né? É um símbolo interessante. Duas realidades, mas uma só. Né? Então, a gente vai ter aí igreja, Cristo e a palavra de Deus. Pode passar próximo, irmão. Esse é o famoso, né? Esse é o Graal, Santo Graal, né? Segundo a tradição, é o cálice que Jesus celebrou a sua última ceia e a primeira missa. Só que, na verdade, o Graal é só a parte superior, esse copinho aí superior, né? Essa parte do meio e abaixo, ela foi acrescentada para que não se tocasse, né? Uma espécie de expositor, uma espécie de relicário para receber o Graal, que é a parte de cima. Pode passar outra, irmão. Esse é uma foto dele, né? Dá para ver melhor. O Graal é a parte de cima, né? E abaixo são as relíquias, são joias, né? Que foram acrescentadas. Acho que tem uma terceira imagem dele também. Isso, né? Dá para ver ele mais clássico aí. Então, o Graal também, depois de Dom Brau, né? Vocês viram aí que deu uma certa reviravolta, que o Graal seria Maria Madalena, porque Graal vai sangue real, né? Aquela coisa toda, que Jesus teria engravidado Maria Madalena. Então, Maria Madalena recebeu o sangue de, não sei o que tem a ver o sangue de Jesus nessa hora, mas, né, ela seria depositária, né, desse sangue, que seria uma filha de Jesus, uma coisa assim, né? Não tem nada a ver com isso, não. Os Cavaleiros Templários, eles são conhecidos, né, em toda a literatura do mundo, por guardar, né? Eu tenho um colega padre da minha cidade, que ele mora lá, pertinho da igreja, que está o Graal, na Espanha, né? Assim, é interessante isso porque ele não representa só o cálice da última ceia, né? Para os historiadores, a comprovação disso é devido aos milagres que foram feitos com ele. E alguns santos, né, passaram, inclusive São José de Arimateia e outros santos aí, eles são apresentados como santos que tinham, né, a posse do Graal e faziam milagres com ele. Depois nós vamos ver muita coisa aí do Rei Arthur, Indiana Jones, né, algumas coisas assim na literatura, em filmes, que vão falar do Graal. Mas assim como o brasão templário, o Graal, ele tem esse mesmo sentido do espiritual, né? Não sei se o irmão Heleno pode dar um acréscimo, Heleno, o lado espiritual do Santo Graal, o que ele representa, né, tanto para a ordem como, né, nesses estudos. Sim, irmão. O Graal, né, visto do ponto de vista, né, simbólico, né, ele é um simbolismo da Jerusalém Celeste, né, da Nova Jerusalém, ou da união do homem com Deus, né? O Graal, simbolicamente, ele seria o reino de Deus, né? Então, dizer que os templários, né, eram guardiões do Graal, fiéis guardiões do Graal, ou tinham posse do Graal, né, simbolicamente se referia que os templários guardavam, né, fielmente o caminho para se entrar no reino dos céus, né, que é os ensinamentos do Mestre Jesus, né, e dentro de uma particularidade, o Evangelho de João, por ser mais espiritual, né? Então, simbolicamente, o Graal, né, quando se diria que quem bebesse do cálice teria a vida eterna, né, dentro do simbolismo, igual o irmão Padre Valdo nos disse, né, o conto do mito do rei Arthur também simboliza isso, né? Eles vão em busca do Graal para restabelecer Camelot, né, que o rei Arthur perdeu a harmonia do corpo e do espírito.
né? Então, dizer que o templário que bebesse do graal teria vida eterna, né, tivesse posse do graal teria vida eterna, quer dizer que ele conseguiu se unir a Deus através de Jesus Cristo, né? Então, seria este um dos simbolismos do graal. Esse de cunho espiritual. É tanto que vocês vão perceber que é uma relíquia que não é tão assim, né? Não tem tanta busca, até turismo mesmo. É uma coisa meio apagada, porque a peça em si usada por Jesus, ela não parece que não foi tão valorizada, né? Lá em Notre Dame, Ave Maria, quando Notre Dame começou a pegar fogo, a primeira coisa que fizeram foi tirar a coroa de espinhos, né? O Vaticano tem o véu de Verônica, que é apresentado no dia de Santa Verônica, né, e tal, mas o cálice, né, deveria estar em Roma, tal. Não é essa preocupação toda, né? Que o verdadeiro graal é essa conquista do céu, né? Essa vida virtuosa de obediência, de amor, de doação, que nos leve a chegar a Cristo. Pode passar mais, irmão. Ah, essa é que estava procurando, gente. Pode voltar ela, irmão. Esse desenho aí. Lá quando nós falamos do templo, tá vendo? O templo de Jerusalém, o desenho, né, a planta do templo de Jerusalém, o que foi destruído, né? Não é o domus, a domus da rocha, o domus da pedra. Aí, ó, cabeça, os membros, e cada membro, cada parte do corpo humano seria um espaço dentro do templo de Jerusalém. Não sei se já ficou melhor para ver. Irmão Marcos José, bota a palavra aí, irmão, pode falar. Está sem o microfone, isso. Eu não estou conseguindo ouvir, irmão. É uma data que eu tenho que tem a águia do cetro. O modelo espada, isso. Isso, uma data que tem a águia do cetro. Nessa próxima. Uhum. Sim, sim. A da árvore, né? Aquele desenho de estilo árvore. E é interessante que o templo ele foi construído, né, para guardar a Arca da Aliança. Né? Essa é a grande finalidade do templo, guardar a Arca da Aliança. Que dentro dela estaria as tábuas da lei, né, as duas pedras, uma pedra contendo 3 mandamentos, os 3 primeiros que se volta para Deus, e os 7 últimos, né, para a vivência dos homens. E São João, no final do capítulo 11, início do capítulo 12, São João diz que a Arca do Céu a Arca de Deus está nos céus, ela não está mais aqui na terra, só que ela não é mais um artefato de acácia, madeira acácia com ouro, com os querubins. Ela é uma mulher vestida de sol, né? E logo parece que a Ordem Templária absorveu muito isso, né? Tanto que algo muito presente na Ordem, né? Ao menos na nossa, a Ordem Católica, é a presença de Nossa Senhora, né? Como a grande Arca da Aliança, né? Então, o templo, como igreja, ela dá um lugar todo privilegiado, especial à Mãe de Jesus, aquela que Santo Irineu vai dizer, né? Que a Arca da Aliança, interessante, ela guardava as pedras da lei. Maria guardou Cristo no seu ventre, que é a lei por excelência, a lei encarnada. A Arca da Aliança, ela guardou o cajado de Arão, sumo sacerdote. Em Maria estava Cristo, que é o sumo e eterno sacerdote. Na arca tinha um pote com o maná do céu, aquele pão que chovia no deserto. Em Nossa Senhora está o Cristo, né, o pão vivo que desceu do céu. Depois, quando a gente faz a comparação da visita da arca a Davi e a visita de Maria a Isabel, a arca sobe a região montanhosa, Maria sobe a região montanhosa, a arca, ela vai em festa, em cânticos. Quando chega ao rei Davi, Davi pula nu na presença da arca. Quando Maria chega diante de Isabel, João Batista também nu no ventre da mãe pula de alegria. E os dois, tanto o menino
como Davi, estavam cheios do Espírito Santo. A arca fica 3 meses com Davi, Maria fica 3 meses com Isabel. Quando Davi vê a arca chegar, ele diz: como posso receber em minha casa a arca do meu Senhor? Quando Isabel escuta a saudação de Maria, Isabel diz: como posso receber em minha casa a mãe do meu Senhor? Né? E isso, para a ordem templária, a arca ela foi muito absolvida. Por isso, vocês vão perceber que na história templária, a gente vai ver menos sobre a arca e ver mais sobre Maria. Né? Embora era um artefato importante e tal, né? Tem aquele negócio lá de uma igreja etíope, né? Que possivelmente eles têm a arca, mas ninguém nunca viu. Né? Mas isso nem para a ordem, nem para a gente hoje é tão importante, né? Saber onde a arca está. Porque é mais importante saber onde está a mãe de Jesus. Né? Interessante. Então, essa era a terceira figura que a gente estava procurando, é a anatomia do corpo com o templo. Essa daí, irmão, você pode abrir essa. Essa aqui é pertinho de mim, pertinho entre aspas, viu? Que é longe que misericórdia. Essa é uma cidade chamada São José do Belo Monte. Ela é finalzinho de Pernambuco. Vocês vão observar que o lado vermelho tem a luz, a lua, representando os muçulmanos, os árabes, né? E o lado azul com as cruzes, os templários. Aí vamos ver, o que é que tem a ver templários e muçulmanos aí, nessa cidade? Porque nessa cidade tem um castelo. Vê se o senhor encontra aquele castelo, irmão, todo enfeitado. Esse castelo, ele fica nessa cidade, bem na principal. Mas é tão colorido, é tão enfeitado esse negócio. Porque eles aproveitaram uma desgraça que aconteceu nessa cidade e transformaram isso em algo folclórico com a ajuda do Ariano Suassuna, que é aquela seita do sebastianismo. Não sei se vocês já ouviram falar, que havia um grupo de portugueses que esperavam que o rei Dom Sebastião, que sumiu em batalha, né, provavelmente foi morto, acho que na África, né, não sei onde foi que ele foi morto, e saiu uma lenda que ele iria sair aqui no Nordeste. E nessa cidade tem a Pedra do Reino, que são 2 pedras que fazem uma espécie de portal. E se criou uma seita louca, que era preciso banhar a pedra de sangue para que Dom Sebastião viesse. E é engraçado, né? Esse engraçado, entre aspas, as promessas, né? Quem é pobre vai ficar rico, quem é negro vai ficar branco. E muitos negros fizeram parte dessa seita, que eles queriam ser brancos. Né? Quando Dom Sebastião viesse, não existiria mais negros. Eu sei que o negócio não deu certo, porque o caba lá disse que era a voz de Dom Sebastião, né, o embaixador de Dom Sebastião, não é São Sebastião, não é Dom Sebastião. Ele disse que Dom Sebastião não veio ainda por causa da mulher desse amigo dele, eu acho que era primo dele, da esposa, que era para sacrificar a mulher. E mataram a mulher, jogaram o sangue da mulher lá, e o homem ficou viúvo, né? O viúvo com raiva disse: não, você entendeu errado. Dom Sebastião quer o seu sangue. Né? Você que é o profeta dele. E deu uma confusão. Eu sei que a polícia veio, matou mais de 100 pessoas. E foi preciso, para acabar o fuzuê, que viesse um missionário chamado Padre Biapina, que é um dos primeiros missionários aqui no Nordeste. Ele foi lá, né? Pegou um pauzinho, demarcou assim um espaço grande e disse: quem entrar aqui está excomungado. Se morrer, vai para o inferno com tripa e tudo. Então, aí acabou, o pessoal ficou com medo de ir. Só que a lenda subiu para o Maranhão, os lençóis, né, do Maranhão, lá nas areias, que Dom Sebastião iria aparecer por lá, só que ele se transformou em um touro, um boi preto, com uma estrela na testa. E ele deixaria de ser um ser encantado quando alguém enfiasse uma espada na testa. Aí do Maranhão, a lenda correu para Amazonas, e você está tendo agora a festa de Paraty, que é dos 2 bois, é o Caprichoso e o Garantido. Paraty Caprichoso, não é isso? E tem um deles que é um preto com a estrela na testa, que representa o Dom Sebastião. E o que é que... Eu não sei o que é que essa lenda tem a ver com os templários, não sei se por causa de Portugal, porque essa lenda veio de Portugal, né? Que o Dom Sebastião voltaria a reinar em Portugal, e eles representam muito isso. Lua, que é os muçulmanos, vermelho, e o azul representando os cavaleiros templários. E daí nasce também, dessa mesma origem, não da seita sebastianismo, a cavalgada. Não sei se o irmão pode voltar aí.
aquela dos cavaleiros lá. Pronto, aí, esses cavaleiros, aqui não é a vaquejada que pega o boi pelo rabo e derruba. Essa é a corrida de argolinha, que fica com a corda, com um anel, e eles vão com a lança. E o início dessas cavalgadas, elas eram bem solenes, e tinha o lado cristão, que seriam os templários, e o lado dos mouros. E no final terminava com os cristãos, os templários, batizando os mouros. Né? Essa origem da vaquejada está ligada também, né, esse elemento templário. Então, ele não entrou só na igreja, mas Portugal trouxe também na sua cultura, né, na cultura, esse negócio. E o Nordeste ele é muito marcado por esse folclore que tem lado azul e lado vermelho, cristãos e muçulmanos. Aí tem o pastorio, várias expressões do nosso folclore é marcado por essa rivalidade de muçulmanos com templários, né? É bem interessante. Esse faz parte. Eu peguei só como curiosidade de símbolos, mas pode passar mais, irmão. Então, já acabando, gente, viu? Tenham paciência. Estamos voltando. Que ele ficou... Esse, né, ele é bem comum a gente encontrar. Eu vou aproveitar e falar logo desses dois símbolos. O primeiro, a gente vai ver com a maior abundância, porque nem toda igreja tinha dinheiro para fazer vitral. Até hoje, vitral é muito caro. Mas eu queria que vocês dessem uma olhada, não para o cordeiro, essa está melhor, mas para essa borda preta aí, essa figura geométrica, que eu não lembro o nome, que, na verdade, ela é um círculo e um quadrado. Né? Vocês conseguem ver, próximo à cabeça do cordeiro, a bandeirinha, e abaixo tem os lados do quadrado, e como se eles pegaram um círculo, dividiram lá em 4 partes, abriram o círculo e casaram com um quadrado. Então, essa figura, ela representa a perfeição do divino, né? O que é perfeito. Por isso, o cordeiro imolado ocupa o centro da figura, né? É esse casamento do círculo com o quadrado, que são figuras perfeitas, né? E dedo. Se diz uma frase assim, que a geometria sagrada tem em si uma mesma ressonância com a harmonia do divino. Então, é preciso que haja uma perfeição, porque Deus é perfeito. A perfeição do templo, inclusive uma grande característica dos templários, muito em Portugal principalmente, são as abóbadas, são as cúpulas, o teto, né? A perfeição do teto desses templos. Que há quem diga que eles aprenderam isso com os árabes, né? Então, é bem interessante. Então, esse é o primeiro, essa figura, porque vocês podem chegar em algumas igrejas, Minas Gerais, eu vi em algumas também, tipo janela, a janela feita nesse formato. Ou alguns chafarizes também, né? Você vai ver chafariz, ponte, que a margem tem esse formato, o círculo e o quadrado junto. O cordeiro é uma descrição de São João no Apocalipse, né? O cordeiro representa Cristo, a bandeirinha é a do ressuscitado, e ele está sobre o livro que tem os 7 selos. Né? A gente vai ver no Apocalipse sobre os 7 selos. Que depois a igreja também entende esses selos como os 7 sacramentos. Né? Isso é bem comum, ligado aos sacramentos. É interessante a figura do cordeiro, porque, né, e por isso talvez ela foi bem absolvida na ordem templária, porque o Apocalipse começa falando de Jesus como o leão da tribo de Judá. Mas quando chega no confronto com a besta, o leão repentinamente se transforma num cordeiro. Cordeiro pequeno, macho, de 1 ano, sem mancha, sem defeito, como prescreve a lei de Moisés. Só que o cordeiro ele está imolado, né? Ele está lá com um corte representando o sacrifício, ou seja, ele está vivo, mas já foi sacrificado. Então é o cordeiro imolado que vai destruir o demônio, né? Então a gente precisa ter essa organização na cabeça. São Miguel aprisiona o demônio, Nossa Senhora pisa na cabeça, mas quem derrota, quem destrói é o cordeiro. Né? Assim, é a mansidão, a humildade, esse esvaziamento de si mesmo de Cristo, a kênose de Cristo, que vence o mal. Né? Não é a violência, não são as forças armadas, não é o grito, né? Não é nada, não, pelo contrário, é o silêncio, é a humildade, é a simplicidade de Cristo que vence os infernos. Né? Uma imagem bem rica e muito presente, né? Como símbolo eucarístico, paramentos e aí por diante. Vamos ver, irmão, se ainda tem mais. Deixa eu só ver aqui.
Acho que já foram. Esse daí. Aqui, para quem gosta de símbolo, como é, de sinais, né? Esse peixe ele é muito usado, segundo, né, algumas tradições, algumas lendas, quando um cristão encontrava com outro, isso muito antes dos templários, né, seria a origem desse símbolo, que o que está à frente traçava esse semicírculo, e se o outro fosse cristão, ele entendeu o gesto e completava, formando a figura de um peixe. Né? Então, por que o peixe representou os cristãos? Porque o nome peixe, em grego, está aí ao lado, esse ix, esse theos, né, I-C-H-T-H-U-S, a palavra ictus, peixe, né, em grego, ictus é peixe. Eles pegaram o nome peixe, né, 5 letras, e para cada letra, né, eles desenvolveram a frase. Então, o ictus, né, o I de ictus é Jesus, Jesus. O X de Christos, Theos, Deus Filho, e Salvador. Né? Então, Jesus Cristo, Deus Filho, Salvador. Vocês vão ver também uma expressão, Jesus Cristo, Filho de... Não, Deus Salvador, alguma coisa assim. Deus Salvador dos homens. Mas essa seria a tradução melhor. Jesus Cristo, Deus Filho e Salvador. É o simbolismo do peixe. Né? Normalmente, algumas igrejas protestantes estão usando mais esse símbolo. Você vai ver só o peixinho lá, em alguns carros. Né? Era uma profissão de fé, mas não deixava de ser um símbolo secreto, porque só quem era cristão que entendia. Né? Isso eles fez parte também, esse símbolo da igreja. Pode ir mais, irmão. Eu acho que esse foi o último. Esse, né, todas as cruzes, né, elas nascem desse sentido. Vocês vão ver aí, né, 4 cruzes, e da unção, da junção desses 5 círculos, né, que nasce a cruz templária. Né? Se vocês observarem, a maioria delas tem. Acima, vocês vão ver a cruz de Malta, que parecem 5 setas, né, a cruz das 8 virtudes, apontando para o centro. E o centro sempre representa Cristo. E, ao mesmo tempo, esse daí seria a planta, né, lá do Domus da Rocha. Uma coisa interessante é a nomenclatura, que também é desse período e a igreja permanece, né? Então, nós temos a igreja matriz, a palavra matriz vem de mãe. Né? Da matriz vem as comunidades, estão associadas a ela, ou ela tem uma vida independente, como mãe. Nós temos as catedrais, né? A palavra catedral, né, vem da igreja que guarda a cátedra do bispo, né? A igreja que traz a cátedra do bispo. Daí vem a expressão também os catedráticos, né? Que seria na igreja, nas catedrais que começaram as universidades. A palavra basílica, nós vamos ver muito, né? Roma tem as 4 basílicas. E acho que foi o lugar que eu mais encontrei sinais, gestos assim, né? Principalmente a de São João do Latrão, a Basílica de São João do Latrão. As basílicas, elas começaram, a maioria foram palácios, né, que a igreja transformou em catedrais, em basílicas. Da onde vem a palavra basílica? Vem de Basileu. Basileu é o rei. Né? A basílica é a casa do rei. Então, só existem 4 grandes basílicas em Roma, e essas demais são basílicas menores. Né? E a basílica são igrejas que estão aos cuidados do Papa. Né? Então, qualquer catedral, santuário pode virar basílica. Aqui a mais próxima é no Recife, que eu lembro. A mais famosa é a do Juazeiro do Norte, a paróquia do Padre Cícero Romão Batista. Hoje ela é uma basílica. Né? Então, a palavra basílica é a casa do rei. A Basílica São João do Latrão, ela é interessante, né? Além da sua arquitetura, tudo isso. O tamanho, você se sente uma formiguinha dentro do templo, a ideia é essa, você se sentir, né, pequeno diante de Deus. Mas os padroeiros é São João dos lados, João Batista e o João Evangelista. Esses 2 João, eles marcam cada um solstício, né, esse grande período de mudança. Então, nós tivemos agora, recentemente, com São João Batista, a noite mais longa do ano e o início do frio, ao menos para a gente aqui é o início do frio, né, o outono, final de outono, início do inverno.
E nós teremos 27 de dezembro, 27, 28 de dezembro, essa madrugada, a noite mais curta e o dia mais longo, que é o dia de São João Evangelista. Então, são os 2 dias do ano que o planeta passa por um grande processo de transformação. E a Basílica de São João do Latrão, que é a Catedral do Papa, né? Está lá a Cátedra do Papa, não é São Pedro, mas é São João do Latrão, é de lá que o Papa governa a igreja. É interessante porque é uma igreja que nos convida à transformação interior. Assim como a própria natureza, o próprio planeta, tem esses 2 momentos, né? A igreja apresenta tanto João Batista, como João Evangelista, como santos que nos ajudam esse grande processo de transformação. Então, a gente vai ver, né, que existe, né, eu não sei se seria bem lenda ou o quê, que diz que os templários tiveram acesso às grutas de Qumran. Né? Eles conheceram lá onde João Batista viveu e beberam da espiritualidade de São João Batista. Né? Por isso, essa vida de simplicidade, de despojamento, sem luxo, poderiam ter vivido isso dos escritos do Mar Morto, que acharam lá nas grutas de Qumran. E depois, a própria espiritualidade de São João Evangelista, né? Com a casa de Éfeso. Né, ele leva Maria para a casa dele, ainda fica lá 18 anos até a Assunção de Maria. Né, então, são essas 2 devoções no mundo templário que convida essa transformação interior, essa mudança, né, a conversão do templo, que somos nós. Então, eu não sei se daria um tempo, irmão Heleno, de alguém tirar alguma dúvida, fazer a creque, com certeza que todo mundo tem alguma coisa, né, a partilhar alguma coisa assim, se dá tempo. Bom, se alguém tiver alguma dúvida, né, assim, sem tentar estender muito, vamos deixar uns 10 minutinhos abertos, pode ser? Pode sim. Se algum irmão quiser fazer alguma pergunta, alguma colocação, Padre Rodrigo, Frei Agnes, quiser fazer algum complemento também, fique à vontade. Irmão Padre Valdo, é uma satisfação ouvir e beber da sua sabedoria. Só um elogio. Obrigado. Era bom também, talvez, ouvir uma voz feminina, né? Das mulheres, as damas. Irmão Alexandro. Ô, irmão Padre Valdo, tudo bem? Como é que o senhor está? Bem, tudo na paz, irmão. Com frio, irmão, mas estamos sobrevivendo. Eu imagino o seu frio. Nossa composição de frio é um pouquinho diferente, mas vamos lá. Irmão, eu tenho uma dúvida, a seguinte colocação, não sei se o seu irmão teria essa possibilidade. Aqueles tipos de cruzes, né? Elas correspondem, o formato do desenho, a primeira pergunta, né? Elas correspondem a alguns períodos, né, dos templários, da época dos nossos irmãos aí vivendo. No período existia um formato e depois foi mudando, foi alterando, e até mesmo os templários que viveram no anonimato por aquele período mudaram o tipo da cruz templária. E se as igrejas, a gente vê muito isso na Europa, né? Ali a marcação da cruz templária nas igrejas, e nós vemos, assim, e essas marcações, nem todas as igrejas elas foram construídas ou tiveram uma contribuição por parte dos templários. Em alguns períodos elas eram, os templários se apossavam dessas igrejas. É uma dúvida que eu tenho, ou se todas as igrejas tiveram alguma contribuição templária. Uhum. Então, irmão, eu tenho deixa eu ver aqui qual é o livro. Tá ali, tá por trás daqueles outros. Um livro que eu vi recentemente, ele diz que a variedade de cruzes, assim, teria a mesma ideia, o mesmo simbolismo, mas eles adaptavam algumas características para diferenciar a questão geográfica, quem era da França, quem era de Portugal, né? Ou talvez por época, mas a mais original, vamos dizer assim, não era nem esse estilo de cruz, mas essa cruz arquidiocesana, que é conhecida a cruz de Caravaca, como nós usamos no manto, né? A cruz com 2 traços,
que não são os dois traços da Igreja do Oriente, que o traço de baixo ele é meio inclinado, a cruz da Igreja Ortodoxa, mas como uma pertença arquidiocesana, né, que a Igreja tinha essas hierarquias, né? Nós temos ordens que são soberanas, como a Ordem Templária, ordens que não são soberanas, são dependentes. Nós temos ordens, confrarias, pia, confrarias diocesanas, confrarias arquidiocesanas, ou até chegar o título de pontifício, né? Pontifício quer dizer, ela não está ligada ao bispo, mas está ligada diretamente ao Papa, né? Então havia essa variedade. E dos templos, isso acontecia com os templários, eles tinham esse cuidado, né, de deixar a marca das igrejas que eles assumiam, mas acontece até hoje, né? Acontece até hoje. Uma determinada ordem religiosa, ela assume uma determinada paróquia e, intencionalmente ou não, ela vai deixar marcas, tanto no povo como na estrutura do templo. Né? Por exemplo, nós tivemos lá no mosteiro, né? Lá em São José do Rio Pardo, e bem de frente ao mosteiro tem uma igreja que é independente, que já existia, que é o Santuário de São Roque. E no Santuário de São Roque, para a gente olhar no presbitério, tinha um túmulo de um abade. E, sabe, eu não gosto de pisar em cima de túmulo. Assim, para onde a gente se virava, tinha um túmulo de um monge, né? E, assim, não tem como, é meio que impossível. Eu ainda achei estranho, porque o mosteiro não colocou alguns santos da ordem cisterciense. Mas você chega numa paróquia que ela é assumida pelos padres franciscanos, normalmente, se eles vão criar comunidade, ou vai ser Santa Clara, ou Santo Antônio, São Benedito. Se é uma carmelita, eles vão colocar São João da Cruz. Isso é uma coisa assim meio que natural, né? É bem meio que natural, assim. E os templários tinham essa preocupação, eles não tinham santos de devoção, digamos assim, era São Jorge, São Miguel, Arcanjo, mas a cruz eles deixavam como uma forma tanto de mostrar que passaram ali, mas também, eu não sei se meio que para afugentar, né, algumas pessoas assim, indesejáveis, né? Sabe, assim, todo mundo reconhecia, né? Era a ordem. Eu estava lendo um texto, não lembro se eram 30 mil cavaleiros ou 300 mil, né, no tempo lá da matança, né, de Queimajaques de Molay. Então, era um exército gigante. Então, usar a cruz templária, até algumas pessoas que nem eram templárias usavam como uma forma até de proteção, porque ninguém queria mexer naquilo que estava aos cuidados dos templários. Né? Então, muitas igrejas, portas, túmulos, a gente vai ver a marca. Isso é uma possível, né? É uma marcação até para blindar. Olha, esse templo pertence aos templários ou, né, está sob a proteção templária. E também, irmão, assim, a gente vê muito na Europa cidades pequenas que faziam monumentos nas praças. Uhum. Né? Meio que dizer assim, olha, essa cidade, como aquele apadrinhamento do Papa em alguns reis católicos. Se determinado rei está unido ao Papa, Maria, o maior exército do mundo protegia aquela cidade. Né? Daí os reinos católicos, né, eles gozavam desse privilégio. Né? Toda a Itália pertencia à igreja e ela protegia tudo ali. Então era uma união, né? O Papa conseguiu unir vários reinos, vários exércitos, e mexer com um, mexeu com tudo. É mais ou menos hoje, né, essa União Europeia, uma coisa assim. Né? Se você mexer com a nação, mexeu com todo mundo. E isso é iniciado com os templários. Né? Então havia essa necessidade. Né? Iam 3, 4 cavaleiros, tinham que levar um estandarte, né? Você tinha que ver de longe. Também a cruz templária, sobre o manto branco, Ave Maria, era vista de longe, né? A distância. É uma das mais assim expressivas, simples de fazer e bem visível. Entendi. Obrigado, padre. Imagina. Padre Valdo. Oi, Karen. Oi, Padre Valdo. Primeiro, muito obrigada por todo esse conhecimento que o senhor passa para nós. É sempre um prazer ouvi-lo. Obrigado. Padre, existe uma relíquia de Santa Maria Madalena na França. Eu gostaria de saber se o senhor tem algum conhecimento de algum simbolismo ou alguma coisa que ligue
Maria Madalena aos templários, seja por alguma reverência que eles faziam, seja por alguma adoração, alguma relíquia? O senhor sabe de alguma coisa? Então, Karen, deixa eu ver se está fácil aqui o material. Que eu mexi aqui esses dias. Aqui, deixa eu só pegar aqui um minutinho. Tá. Esse material, ele saiu há poucos dias, bem grandão. Sim, eu comprei. Eu comprei, estou esperando chegar. Pronto, eu já abri bem em cima. A divergência todinha era isso aqui, ó, o crânio dela. Então, hoje, essa relíquia de Maria Madalena, ela está presente, a relíquia de Maria Madalena, porque o relicário dela é a cabeça, né, toda feita em ouro, e na festa eles retiram a face, e essa face mostra o crânio. Né? Só que no tempo dos templários não tinha tudo isso. Né? Então, Santa Maria Madalena ela é uma santa, e o próprio Papa Francisco pediu que a igreja fosse retomando essa figura dela, mas ela sempre foi uma santa enigmática. Aqui tem um borrão assim, meio feinho, mas você vai ver imagens mais interessantes aqui, ó. Que segundo a tradição, ela vai para a França, né? Ela fica, é chamada Maria Madalena Penitente. Ela vai se penitenciar na França. Não tem nada a ver com a prostituta, isso a igreja já mostrou. Acredita-se que foi uma confusão com Santa Maria do Egito, né, que era prostituta, tal, de São Zósimo. E Maria Madalena, ela é tida como uma mulher que tinha dinheiro, ajudava Jesus financeiramente, apadrinhava, né, as missões de Jesus. Talvez a expressão Magdala venha de torre, porque ou ela ou o pai deveria ter alguma torre, né, acredita-se isso. E foi viver como penitente numa gruta, acho que é em Tremare, uma coisa assim. Que tem a gruta de Santa Sara Cali, que dá muitos ciganos nessa região da França. Maria Madalena, ela é apresentada que, ao término dela, veio com um padre, só que o padre, né, foi morar longe, no mosteiro, e ela ficou sozinha, se penitenciando. Se vestia com os cabelos, e próximo à morte, segundo a tradição, os anjos levaram ela para que ela recebesse os últimos sacramentos e trouxeram de volta. E eu via muitas vezes essa imagem de Santa Maria Madalena sendo levada pelos anjos, eu achava que era Nossa Senhora da Assunção. Né? Então é uma santa assim, muito, muito mística nesse sentido. E os templários, eu não sei bem da origem, né, quando tudo começou, mas os templários conseguiram encontrar, né, as relíquias dela, até porque eles vieram da França, né, estava na França, e levaram a cabeça, né, o crânio, na verdade, né, só o crânio dela. E é justamente o crânio de Santa Maria Madalena que vai ser a base de muitas difamações, calúnias, né, de bruxaria, de misticismo, que era satanismo e tal. E, na verdade, não era. Era a relíquia de Santa Maria Madalena. E não era só Maria Madalena, não, viu? Então, não é a partir da sorte que os templários vão desenvolver esse gosto por relíquia, não, viu? Já muito, muito, muito antes, né, os templários, eles juntavam as relíquias. Né? Ontem que eu estava vendo com minha sobrinha, ela perguntando por quê. Vendo o texto de São Pedro, que curava os doentes com a sombra, o texto de Paulo, que limpava a boca com os guardanapos e o povo pegava para curar os doentes, expulsar os demônios. Depois, me parece que é o túmulo de Eliseu, que um morto cai dentro e ressuscita, porque tocou nos ossos, né, do profeta Eliseu. Então, havia-se esse costume já. Né? E os templários, eles conseguiram juntar muitas relíquias. Né? E daí nasce. Agora, é interessante e merece um estudo maior, que não encontrei nesse livro, que mostrei, da onde saiu esse grande amor dos templários. Provavelmente deve ser a devoção da França a ela, né, onde ela esteve lá. Mas é bem interessante, porque a ordem templária tem Santa Maria Madalena quase como uma mãe, né, uma mãe espiritual. E o Papa Francisco foi que apertou muita coisa, né? Chamá-la de novo de apóstola dos apóstolos, fazer era só memória, hoje é festa, né? O dia de Santa Maria Madalena se torna uma festa, né? Assim, houve um retorno, né? E é interessante, assim, é uma figura bem, eu tenho ela na capela também bem bonita, né? Assim, é bem uma figura bem interessante, né? A mulher que
tinha um grande amor a Cristo. Na verdade, na arqueologia a gente aprende, né, que como o nome dela era Maria de Magdala, né, Magdala torre, né, Isso. que na cidade haviam 2 torres, né, por isso que era esse nome. E com certeza ela não poderia jamais ser uma prostituta porque ela levava o nome da cidade. Então ela era uma pessoa importante, então ela não poderia ser prostituta. E foi uma confusão mesmo que o Papa fez, confundiu as Marias, e aí ficou essa pecha nela de E se você olhar, Karen, no Google, né, olha lá, Santa Maria Madalena Penitente. Depois você coloca Santa Maria do Egito, às vezes a mesma imagem vai aparecer para as 2 santas. Né? Até hoje existe muita confusão. Sim. Né? Santa Maria do Egito é uma história belíssima dela, né? Ela foi prostituta, estava morrendo lá no deserto, só o ícone dela que é feia, tadinha, né? Ela é magricela, enrolada com um pedaço de couro de camelo, e ela agarra lá no pé de São Jósimo, né? Diz, padre, pelo amor de Deus, me dê alguma coisa para comer, eu estou morrendo de fome. E ele se abaixa, ela já tinha sido católica, Maria do Egito, e ele pega lá um pedaço do pão eucarístico, né, da Eucaristia, e diz, coma. Ela diz, padre, eu já fui católica, eu sou prostituta, não posso comer. Ele diz, eu sou o padre, estou dizendo que você pode comer, você come. Né? Isso teria convertido ela, Maria do Egito. Mas, devido a isso, talvez, houve essa associação, né, essa confusão de Maria Madalena ser a prostituta. Sim. Né? Mas é interessante, é uma figura muito querida. Ave Maria, olha, se você vê a festa de Santa Maria Madalena, da cidade vizinha aqui, União dos Palmares, meu Deus do céu, não sei como é que cabe tanta gente. O pessoal tem uma devoção louca a ela. Eu estou esperando chegar esse livro que eu comprei, padre, para começar a ler. Ele é bem gostoso, é bem didático, ele é bem... Eu comprei agora. Então tá, padre, muito obrigada. Eu que agradeço, viu? E um cheiro em Renato. Renato está bem, tá aí assistindo. Uhum. Alguém mais, gente? Alguma dúvida, contribuições? Mais algum irmão, alguma dúvida, alguma colocação? Irmão, queria agradecer, né, pela apresentação magnífica, espetacular, né, agradecer de coração mesmo, estar compartilhando com a gente, né, os seus conhecimentos. Eu sou um grande admirador, né, do seu conhecimento simbólico, né, e eu não esqueço a sua fala, a primeira vez que eu te vi lá em Bom Despacho, você falou, irmão Luiz, os templários, eles gostam de simbolismo, eles ficam procurando resposta em tudo. Se ele vê 2 retas ali cruzando, ele já acha que tem um significado, né? E realmente é assim, né? A gente não pode ver um símbolo, uma relíquia, que ele já puxa a gente. É incrível, né? Queria agradecer mais uma vez de coração, muito obrigado, agradecer a todos os irmãos, né, por enriquecer. O irmão Sandro está gravando, né, a formação de hoje, a gente vai tentar disponibilizar para os irmãos que não puderam participar, né? A gente não vai deixar de modo aberto no YouTube, mas a gente vai dar um jeito de compartilhar somente para os irmãos da sorte. Agradeço também o irmão Sandro, que está nos dando uns apoios, né, para nós aí nas tecnologias. Queria pedir, para finalizar então, que o irmão desse a bênção para todos nós. Com certeza, irmão. Então, né, a gratidão a vocês, a paciência, a colaboração, a alegria, né, mesmo nesse tempo de corre-corre, que a Maria, mês junino é muita coisa aqui, mas graças a Deus, né, e também até para mim mesmo, né, voltar a rever algumas coisas, né, alguns conceitos, alguns símbolos, e pedir que vocês rezem, né, não só por mim, pelos padres, pelos freis, né, que participam com a gente aqui também. Então vamos pedir, né, a bênção de Deus, pedir por intercessão de Nossa Senhora, né, que é mãe da igreja, mãe da nossa ordem, nossa mãe, possa o Senhor estar sempre nos abençoando, né, estar sempre à frente das nossas preocupações, nos dando saúde, né, hoje a gente não reza somente pela saúde do corpo, mas também da mente, né, das preocupações nossas, né, e que Ele nunca nos deixe faltar o seu auxílio, a sua proteção. O Senhor esteja convosco.
Ele está no meio de nós. Por intercessão da Santíssima Virgem, de São Bernardo, dos nossos padroeiros, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e o Espírito Santo. Amém, viu? Então, a todos um tríplice abraço templário. Eu esqueci de mostrar, irmã Karen, meu bichinho está aqui grandão, está aqui do lado, né? E um abraço, né, no coração de todos vocês, tá bom? Muito obrigado, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, padre. Boa noite a todos, muito obrigado, padre. Boa noite. Muito boa noite.